É grande. Ele está assumindo num contexto de muita diversidade. E quando você é testado na diversidade, aí é que ressalta a sua qualidade. O Bush assumiu numa hora boa, porque o Clinton deixou o país organizado. Muito. Diferente do que Bush vai deixar para Clinton deixou. Barack. Eu morava em Nova York nessa época, fazia o meu doutorado lá em 2000 e eu acompanhei muito bem aquela eleição de Bush contra Al Gore. E a discussão era em torno do que fazer com o superávit. Al Gore dizia, vamos investir na nossa rede de proteção social, vamos aumentá-la. E Bush dizia, vamos devolver o dinheiro. Se o contribuinte deu, vamos devolver. Ganhou o discurso da devolução. Sendo que veio a guerra do Iraque e ele gastou mais do que se gastava antes com menos receita. Resultado, após 8 anos de uma política desastrosa fiscal, hoje o déficit americano ele é gigantesco. E isso vai levar uma dificuldade enorme ao Barack Obama, né? Então, Agora, uma coisa que a gente precisa alertar é que há uma euforia internacional. A gente percebe que o Obama conseguiu empolgar o mundo e a mídia, de um modo geral, toda torceu por ele, né? Em todo o mundo. Em todo o mundo. Ele foi a grande preferência. Mas quem teve o cuidado de assistir aos seus vídeos promocionais que ele fez durante a campanha, pode se verificar ainda, que isso está disponível na internet, o seu discurso era muito intransigente na defesa do americano. Então, por exemplo, vamos penalizar ou não vamos ajudar as empresas que exportam emprego. Então, quem quiser se mudar para fora não vai ter ajuda aqui. E vamos estimular as empresas a criarem empregos aqui. Ou seja, é um discurso muito de proteção ao americano. E ele falou o tempo todo, nós somos americanos, não foi? Quando ele se referiu às diversas regiões do país com influências internacionais, ele disse, nós somos todos americanos. E a influência norte-americana tende a aumentar com ele, porque os americanos, eles têm 3 tipos ou 4 tipos de poder. Ele tem o poder político na ONU, ele tem o poder econômico de serem a maior economia do mundo, 1/3 da economia é americana, tudo que se produz no mundo, 33% é americano. Além do poder, que é o poder militar, capacidade de intervenção em todo o globo, e o poder cultural. O poder cultural americano, ele é muito exportado pelo cinema. As pessoas assistem aos filmes americanos e elas incorporam aquilo, o que elas veem no Inclusive cinema, as mentiras. a sua vida. Inclusive as mentiras. As mentiras, o romance, a forma de vida, a maneira de encarar o mundo e também a forma como as pessoas projetam o seu futuro tem muito a ver com o que elas recebem dos Estados Unidos. Que é uma mentira, os americanos hoje recomendam preservar as populações indígenas. O americano acabou com os índios, matou todos. Veja um filme de faroeste americano que sempre quem morre é o índio, não é? Foi impressionante quanto tempo durou aquela... E que também não era uma preocupação do mundo todo, né? Porque o mundo via a morte do índio e via como uma coisa natural. O índio é para morrer mesmo. Então, isso... Pela massificação dos filmes. A consciência, ela vem muito. E interessante sobre o cinema é que o cinema também já antecipou um presidente americano negro. Então, diversos filmes, o presidente também é negro. E geralmente em situação adversa. Aquele reverendo Jack Gerson, né? Chorou de emoção, né? Ele chorou, ele sempre foi um democrata muito atuante e que sempre disputou as primárias, mas nunca conseguiu, muito em função dele não ter feito o que Obama fez, que não era se colocar como alguém que supera qualquer tipo de raça. Ele se colocava como porta-voz da raça negra. Agora, outra coisa também acerca de Obama é que ele tem um histórico, do ponto de vista da sua formação de educação, impressionante. Ele estudou em Colômbia, fez ciência política em Colômbia, estudou direito em Harvard, ou seja, onde ele passou, ele esteve entre os primeiros. E essa qualificação dele também é vista para o americano, porque o americano, quando ele escolhe um presidente, ele escolhe alguém para ser um herói. É a figura do Capitão América, dos quadrinhos. Então, o presidente é como se fosse um Capitão América vestindo um paletó e uma gravata. Então, quando se escolhe um americano, se escolhe procurando características ou valores que possam fazer com que a população, os jovens, as crianças, cresçam
se espelhando naquele exemplo. Não é muito que a gente tinha, eu acho que aqui no passado, que acho que não tem mais essa influência, por exemplo, quantas pessoas cresceram ouvindo falar bem de Duque de Caxias ou de Rui Barbosa, ou seja, também os nossos símbolos, né? Lá eles valorizam muito isso. E alguém que chega à presidência americana passa a ser um símbolo. Nós temos hoje, guardadas as devidas proporções, e não são pequenas proporções, são grandes, nós temos hoje uma coisa parecida. Hoje a imagem, você pode ter fazer a maior crítica e desaprovar o governo de Lula, mas a imagem do presidente Lula hoje é uma imagem muito forte, ele é muito maior do que o PT. Se você comparar com o Fernando Henrique Cardoso, Fernando Henrique aparece, é Fernando Henrique. Lula, que não aparece, é o Lula. Lula tem uma imagem hoje muito forte, como tiveram no passado, por exemplo, Juscelino teve uma imagem forte, né? Getúlio teve, né, doutor André? Teve. Agora, isso também, se você associar a imagem, a popularidade ao momento econômico, você vai ver que é mais ou menos uma coincidência. Uma coincidência. Itamar Franco, ele saiu bem do governo. Mas não saiu com essa... Não, mas é porque o período foi muito curto e ele também não tem esse carisma. Ele não tem esse carisma. Mas ele saiu bem por conta do fim da inflação. Exatamente. A economia está indo bem. O plano real começou com ele, né? Se os generais militares, eu acredito que se Médici tivesse disputado a eleição no momento do milagre econômico, muito possivelmente ele teria sido eleito. Ou seja, há uma coincidência muito grande. Então, se essa crise econômica, ela piorar a economia mundial e o reflexo no Brasil for grande, aí a gente vai ver Lula sendo testado na adversidade. Porque Lula, bons ventos sopraram para ele logo no início do primeiro governo, né? Todo o governo de Lula foi de expansão da economia mundial. Agora é que ele está enfrentando alguma turbulência na área econômica e financeira. Agora, se ele conseguir, porque o grande desafio dele, qual vai ser o desafio de Lula? Vai ser dizer que a economia está em declínio, em queda, o crescimento, em virtude de uma crise internacional. Se ele conseguir isso, aí vai ser interessante, porque ele conseguiu mostrar para a população que quando cresceu, não foi por conta da economia mundial, foi por conta de sua atuação. Um detalhe aqui que muitas pessoas envolvidas em política, em campanhas eleitorais, estrategistas, talvez não tenham assistido. Eu assisti. Na campanha de Marta Suplicy, eu vi no Guia Eleitoral de São Paulo que as pessoas deliravam com Lula. Mulheres choravam, beijavam a mão dele, mas não votaram em Marta. Quer dizer, o Lula está conseguindo chegar num patamar em que ele é que é o forte, mas não quer dizer que ele dizendo vote em fulano, fulano vai ganhar a eleição. Mas isso é verdade. Não é? Essa estratégia começou quando houve o escândalo do Mensalão, que se afastou o Lula. Roberto Jefferson deu a contribuição dizendo que Lula tinha sido traído. Lula afirmou que tinha sido traído e, a partir dali, jogou toda a pressão do escândalo no partido e o partido teve um desgaste muito grande de imagem e Lula não. Lula ficou blindado. Né? Ele foi se afastando do PT, de certa forma, e ninguém pode dizer que o governo Lula é o governo do PT. Porque a área econômica é comandada por Henrique Meirelles, não seria a política do PT. A origem é PSDB. O PTB é forte no governo, o PR é forte no governo, ou seja, o PT é um dos partidos que desobedeceu à ONU e ficou por isso mesmo, né? No caso do Iraque, por exemplo. Ele não esperou uma autorização para atacar e ele atacou antes, né? Então, isso também levou a um isolamento na operação americana. Agora, quando o americano tem algum interesse que a decisão da ONU possa favorecê-lo, aí ele chama a atenção de que a ONU é importante, tem que esperar a ONU, mas quando ele quer agir, ele dá uma banana para a ONU, como o Bush fez agora nesse caso do Iraque, né? É verdade. Há muitas contradições também no modo de agir do americano, né? E também há muito do que está em jogo. Por exemplo, isso também foi feito por Bill Clinton. Bill Clinton também não ouviu a ONU e fez a intervenção no Kosovo. Foi. Sendo que a intervenção no Kosovo foi vista como uma intervenção humanitária. Não havia interesse americano, propriamente dito, e sim foi uma ação para livrar a população do jugo lá do Milosevic. Agora, no caso do Iraque, não, tem o petróleo. Tem o petróleo. Então, e tem o Iêmen também. O fim é que, de certa forma, faz com que o meio ele se torne legítimo ou não.